Raul Gustavo, expulso no jogo contra o Argentino Júnior, se manifesta em redes sociais pedindo desculpas pela sua atitude. Veja os bastidores dessa notícia que abalou no dia em que o Corinthians aí perdeu para o Argentino Júnior. Fique até o final do vídeo para você saber detalhes sobre essa notícia. Bora pro vídeo. Raul Gustavo foi expulso no jogo contra o Argentino Júnior. Todo mundo assistiu, todo mundo viu aí o que aconteceu com ele, né, fiel? A gente tá vendo em vários portais falando sobre isso, né? Várias pessoas comentando a respeito disso, muitos comentaristas, ídolos do Corinthians, xingando até mesmo o Gustavo Henrique, o Raul Gustavo, perdão, nomes aí, né? E o Raul Gustavo, então, aí sendo muito criticado por essa atitude horrível que fez aí no jogo contra o Argentino Júnior. Raul Gustavo pede desculpas após ser expulso em derrota do Corinthians. Aí, abre aspas, eu mereci. O zagueiro foi duramente criticado pela Fiel após receber o cartão vermelho quando agrediu o auxiliar. Então, olha só, que atitude medonha, macabra de um jogador profissional que ganha um bom salário, que joga numa das principais equipes do Brasil e do mundo, simplesmente com uma atitude infantil, não tem outra palavra a não ser essa, de agredir o Bandeirinha, ficar revoltado e agredir o Bandeirinha. Muitas estão falando que o Raul Gustavo sempre teve esse tipo de atitude medonha diante dos adversários. Na base mesmo ele foi e agrediu o goleiro do Flamengo quando era da base. Então, assim, é um jogador descontrolado. Tem um vídeo aqui no nosso canal na qual eu digo, eu estava na dúvida se entrar o Raul Gustavo ou o Kaká no time titular do Corinthians, a provável escalação do Corinthians. A gente fez um comentário a respeito de uma provável escalação do Corinthians e não se tinha uma certeza que o Raul Gustavo iria ser titular. Ninguém achava isso, ninguém pensava isso. Eu até comentei num dos vídeos aí no nosso canal que o Raul Gustavo é muito ansioso, que ele chega muito ansioso. Mas nesse jogo contra o Argentino Júnior, no primeiro tempo, ele fez uma partida normal, regular ali para médio. E estava melhor até que o Félix Torres, inclusive, né? Nesse jogo contra o Argentino Júnior. Só que daí, no segundo tempo, ao iniciar o segundo tempo, a gente viu aí, todo mundo está comentando, ele toma aquela atitude ridícula. O Vampeta chamou de burro, né? E vários outros jogadores, é muito burro fazer o que ele fez, foi mesmo. E está uma discussão agora, será que ele merece uma punição pela diretoria do Corinthians? Será que ele merece, vamos dizer assim, ser exortado um pouco mais, ter alguma, disciplinado de uma maneira mais rígida por uma atitude dessa? Bem provavelmente que a Conmebol vai notificar o Raul Gustavo, né? Mas a dúvida é, será que a diretoria do Corinthians não vai fazer nada? Porque, segundo algumas informações aí de alguns jornalistas, o Raul Gustavo não foi procurado pela diretoria até então para, vamos dizer, receber uma punição. Não foi até agora procurado pela diretoria do Corinthians para receber nenhuma punição. Ou seja, parece que o Corinthians e a diretoria apenas vai advertir, bem provavelmente que vai advertir, alguma coisa assim, mas não mais que isso, né? Mas com certeza a Conmebol vai sim notificar o Raul Gustavo. Tensão no campo. O zagueiro Raul Gustavo foi um dos heróis da terceira dolorosa derrota do Corinthians por 1-0 para o Argentino Júnior em Buenos Aires. Heróis entre aspas. Ele foi vilão, né, fiel? Fase de grupos da Copa Sul-Americana.
O zagueiro acabou sendo expulso no início do segundo tempo depois de empurrar e dar um soco no assistente Carlos Barrales, enquanto reclamava que não poderia jogar. Falta que resultou em cartão vermelho. A atitude do zagueiro tem gerado muitas reclamações, tanto dos jogadores, tanto da fiel torcida, quanto também dos seus companheiros, sendo que Raul Gustavo é um dos assuntos mais comentados pela mídia social. O zagueiro de 25 anos pediu desculpas. Horas depois da partida, a cria do Terrão postou uma mensagem de texto em seu Instagram pedindo perdão pela atitude e pedindo desculpas aos companheiros. Gostaria de me apresentar publicamente após o incidente que resultou a minha expulsão no jogo de ontem. Entendo que cometi um erro e me machuquei com isso. Nosso time disputou uma partida importante contra o Corinthians. Para o Corinthians. Sinto muito pelos meus companheiros da equipe, comissão técnica e torcedores, dizendo e iniciando, falado aí pelo Raul Gustavo. Então, olha só, ele se manifestou nas redes sociais, pedindo desculpas, né? No mínimo que ele poderia fazer era fazer isso, pedir desculpas, mas é pouco, né, para o Raul Gustavo. Eu sou a favor aí, essa é a minha opinião, tá? Aí você deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você pensa sobre isso? A minha opinião é o seguinte, cara. Ele tem que ser punido pela diretoria do Corinthians. Porque um jogador desse não era nem para ter sido titular desse jogo. Eu tenho muitas críticas ao Raul Gustavo, ao futebol dele. Um futebol pequeno, não é um grande zagueiro. Tanto é que ele foi emprestado para o Bahia. Jogou até bem no Bahia ali alguns jogos. Mas não é um jogador que você possa dizer assim, não, ele vai ser hoje, o Raul Gustavo vai ser o titular. O Kaká cometeu um erro no jogo lá, contra um erro gravíssimo também contra o Juventude, mas entre o Kaká e o Raul Gustavo, fiel, não tem como se comparar. O Kaká é um pouco melhor que o Raul Gustavo, também não é tudo isso, né? Estamos feios de zaga, né? Estamos feios de zaga, o Corinthians está feio aí na parte defensiva, realmente, realmente foi uma situação aí, o Corinthians está vivendo uma situação bem complicada ali na parte defensiva, né? Essas contratações não estão gerando efeitos, a zaga do Corinthians é fraca, eu falei que os Torres não é tudo isso, a gente está vendo aí que não é tudo, não tem saída de bola, o Corinthians não consegue sair, não tem saída de bola. Então é uma situação bem complicada, o Antônio Oliveira vai ter que melhorar, mudar muito isso você também não balançar, já está balançando no cargo também, né? Como vários portais já estão dizendo aí. Aí ele completa aqui, Fel, não tive a intenção de machucá-lo não, tentei fugir dele, mas infelizmente me comportei da pior maneira possível e mereci ser expulso. Continuarei se esforçando para ajudar o clube da melhor maneira possível e se doar a cada dia, porque foi o clube que me abriu a porta, e eu gosto muito do Corinthians, né? Me se declarando aqui. Mas o futuro do jogador está incerto. Seu futuro era desconhecido para o Corinthians. A Raul tem contrato com o Timão até o final de 2024. Isso significa que ele poderá deixar o clube gratuitamente até o final da temporada. Na verdade, em 2 meses ele poderá assinar até um pré-contrato com outra equipe, se tiver interesse de outra equipe. Até o momento, a diretoria não iniciou negociações para renovar o contrato do zagueiro Raul Gustavo, que foi criado pelas categorias de base do Corinthians, e o Timão tem 90% dos seus direitos, 10% fica para o próprio jogador. Então, ou seja, não há um futuro certo para o Raul Gustavo. Ele tem contrato até o final desse ano, podendo assinar um pré-contrato no meio desse ano. Mas o que aconteceu manchou muito aí o Raul Gustavo. A gente não tem que ficar torcendo contrário a um jogador que é cria do Timão. Ele é cria do Timão e é triste essa situação que aconteceu. A gente também não pode atacar 500 mil pedras em cima do Raul Gustavo. Ele teve jogos bons no Corinthians também, há muito tempo já. Esse jogo contra o Argentino Júnior, eu achei que ele estava jogando
melhor até que o Félix Torres. Não acho que foi um jogo ruim dele, mas essa atitude dele manchou completamente aí a história desse jogador, na minha opinião, e ficou complicada a situação dele. O Corinthians tem 90% dos direitos dele, 10% é dele próprio. E diante dessa cena ridícula que aconteceu aí, desse lance ridículo que aconteceu, bem provavelmente que ele não vai conseguir assinar um pré-contrato aí com nenhuma equipe, a não ser que alguma equipe tenha interesse também, pode acontecer. Mas vai ser bem difícil, bem provável que ele vai ficar até o final do ano, e eu acredito, na minha opinião, que ele não vai ser renovado com o Corinthians. Eu acredito. De repente ele pode mudar, melhorar, se tornar um zagueiro mais eficiente, pode acontecer, por que não? É um jogador jovem, tem apenas 25 anos, é isso? 25 anos de idade, então é um jogador jovem ainda, tem muita carreira para andar ainda, muito chão para caminhar. Eu não torço mal por ele, não. Pelo contrário, eu torço para que ele melhore, que essa atitude ele nunca mais venha a ter, não só como um árbitro, um auxiliar, não é defender a arbitragem, não. Em si, né? Ele não venha se tornar esse jogador que está sendo rotulado como um jogador muito agressivo. A gente não quer que torcer o mal, desejar o mal para ninguém, principalmente para um jogador que é cria do timão, né, Fiel? Acredito que você também não o deseja mal. Mas, infelizmente, o Raul Gustavo queimou o filme geral e muita gente está aí querendo a demissão dele, querendo que ele saia do Corinthians. Acho que também não é por aí. Ele deveria procurar, então, aí se redimir dessa situação. Muitos jogadores dão a volta por cima. E eu, como torcedor corintiano que sou, torço para que Raul Gustavo dê a volta por cima. Torço para que ele se torne um melhor jogador e até um melhor ser humano depois dessa atitude. Não temos que torcer ao contrário. Mas hoje, pelo atual momento, não merece ser titular e nem entrar, né? Enquanto ele não tiver essa remissão aí que aconteceu, acho que ele não tem que voltar a vestir essa camisa que é pesada, que é a camisa do Corinthians. E você, o que você pensa do Raul Gustavo? Deixa aqui nos comentários o que você acha, o que você achou dessa atitude. Mete-lhe o comentário e dê a sua opinião, que sua opinião é importante, né, para que você venha engajar, para que as pessoas possam ver cada vez mais aí essa situação aí que não venha a se repetir mais no time do Corinthians, que está desequilibrado, fiel. O Corinthians está desequilibrado, o time do Corinthians está desequilibrado. O Antônio Oliveira não está conseguindo fazer o Corinthians jogar, então está bem complicado, mas a gente tem que continuar acreditando no Corinthians, né? Temos que continuar acreditando na fiel torcida, mas também não sou da seguinte opinião de querer crucificar o cara por também, não é por aí. Obrigado por você que nos assistiu até aqui, obrigado por você que acompanhou, deixa um likezinho para nos apoiar, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, para você ter todas as notícias diárias do Corinthians aí, contratações, quem sai, quem entra, provável escalação, pós e pré-jogo, na medida do possível a gente encaixar para o canal melhorar e ter mais qualidade cada vez mais. Obrigado por você que nos assistiu, que nos acompanhou, e vai Corinthians, não desista do Corinthians.